Aviso, talvez você não concorde com os pontos a seguir. Se for seu caso, tudo bem. Acho válido sempre escutarmos opiniões diferentes das nossas. Talvez poderemos aprender algo novo. Valeu. O nosso entrevistado de hoje é o economista, ex-presidente do Banco Central e sócio fundador da Gávea Investimentos, Armínio Fraga. Doutor em Economia pela Universidade de Princeton, tem graduação e mestrado pela PUC do Rio de Janeiro, a escola que formou alguns dos melhores economistas do país. Foi professor visitante na Escola de Finanças da Wharton School da Universidade da Pensilvânia e professor adjunto na Universidade de Colômbia, em Nova York. No setor privado, foi vice-presidente do Banco de Investimentos Salomon Brothers, em Wall Street, e diretor do grupo financeiro Soros. Em 1999, no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, assumiu a presidência do Banco Central, que exerceu até 2002, deixando importante contribuição no combate à inflação. O Brasil é o país dos países médios e grandes do mundo que gasta menos com saúde pública. Tá? Assim, a porcentagem do gasto com saúde no Brasil que vai para a saúde pública é de menos que a metade. Tá? É até inferior ao americano. Então, assim, eu me considero uma pessoa bem liberal, mas eu acho que esse é um assunto, como você disse, é mais de natureza quase que filosófica. Que sociedade que nós temos, né? Isso faz muita falta. O que fazer com pandemias e outros assuntos que exigem coordenação global, acho que vão ser assuntos enormes. Por exemplo, mudança climática. O mundo está tendo uma tremenda dificuldade em agir com a emergência que cabe. Tá? Se esse asteroide que nós estamos agora aí administrando é grande, o da mudança climática é gigante, então ninguém está fazendo nada. Assim, eu acho que na economia não vai mudar muito. Assim, na prática, uma visão hiperliberal nunca foi posta em prática aqui no Brasil. Hoje nós temos um ministro liberal, mas um presidente absolutamente não liberal. E eu acho que esse pequeno pêndulo aí econômico ele vai continuar. O Brasil tem menos espaço para cortar juros também, porque o juro já está baixo. Esse é um problema universal hoje. Tem juro baixo para tudo que é lado, esse é outro assunto. Mas essa é a diferença. O Brasil, o lado fiscal da economia brasileira colapsou há 5 anos atrás, 7 anos atrás, e nós realmente nunca saímos para valer disso. Algumas reformas foram aprovadas, reforma da Previdência e tudo mais, mas o fato é que essa questão não vai desaparecer. Não vai dar para fazer muita coisa sem resolver esse grande imbróglio fiscal. E aqui eu tenho uma diferença de opinião, sim, com outros economistas, porque eu vejo o diagnóstico dessa crise econômica, em parte, tem que voltar até o colapso fiscal ali de 2014, 2015. Quer dizer, numa crise que foi causada por um colapso fiscal, no meio dessa confusão, sem confiança em lugar nenhum do planeta, achar que o investimento público pode acontecer, somando mais gastos e, portanto, mais dívida pública ao que já vai acontecer em função da resposta à crise, eu acho um delírio. Eu até acho que isso sumiu do noticiário, mas antes do asteroide viral, eu já achava que esse era um caminho absolutamente errado para nós, dado o diagnóstico. O atual presidente se eleger em cima de uma plataforma liberal que fazia sentido quando contrastada com o que se fez durante o governo Dilma, sobretudo. E um desvio de rota já tinha acontecido no período Temer, reformas e propostas assim, também de cunho mais para liberal. O projeto tem dificuldades de execução, as coisas não são tão fáceis assim quanto a gente imagina, e também dificuldades internas, que eu mencionei já também. É um ministro liberal, um presidente não liberal. E essa era a situação que nós tínhamos, uma certa frustração, uma reforma importante, a da Previdência, outras não ocorreram, não foram sequer apresentadas. Esse era um período, talvez, de adaptação a essa realidade, vamos dizer, da gestão pública, da política, e, de repente, isso tudo foi por água abaixo. Esse projeto está postergado
ele já vinha, enfim, tendo problemas. Vamos torcer para que esse período não dure muito. Eu não sou dos mais otimistas, eu acho que nós estamos vivendo um momento realmente extremamente perigoso e acho, portanto, que cabe toda a atenção na gestão da crise. Mas depois essa discussão vai voltar e aí vamos ver. Ela não vinha andando bem, essa que é a verdade. Eu acho que as pessoas do governo, em posições altas, eles têm que mirar lá em cima, não sou contra isso não, mas procurando sempre entregar, tomar providências que sejam minimamente factíveis, e acho que esse é um ponto. Lá atrás, o ministro Marcílio tinha uma agenda de reformas que não mudou muito nesses 30 anos, é impressionante. E nós estávamos correndo atrás, temas que estão aí até hoje, reforma da Previdência, reforma tributária, etc. Né? Então, assim, é triste. Parece que o Brasil não completa, né? Isso é uma pergunta. Isso à parte, assim, só para concluir, a questão da crise cambial é muito importante. E, no fundo, nós estamos falando de crise econômica em geral, crise financeira e tudo mais. E ela recomenda uma gestão transparente e que tenha, assim, deixe claro que existe um rumo de longo prazo a despeito desse desvio de rota agora necessário para se lidar com a crise. Nesse ponto, eu tenho simpatia pela posição do ministro na linha de dizer, olha, tudo bem, vamos fazer isso tudo, mas quem sabe um pouco mais adiante nós não possamos voltar às reformas, porque elas são necessárias.